Eu estava com ela no dia que ela veio essa nave aqui. E, aliás, o mais louco nem é isso. O mais louco é o que o Exu me falou uma semana depois. Essa daqui é minha mãe. Um dia comum, acho que foi em 2022, se eu não me engano. A gente foi visitar minha avó aqui em Bonfinópolis. Eu morava em Silvânia na época, e no retorno entre Bonfinópolis e Leopoldo de Bulhões, eu vi uma luz no final da estrada e fui seguindo. Só que todos os momentos que a gente fazia a curva, a luz permanecia fixa no rumo da estrada. Eu comecei a achar isso estranho, porque eu pensava, nossa, se for uma torre ou algo do gênero, não era para modificar durante que a gente fizesse as curvas? Foi quando eu chamei a atenção da minha mãe, bem numa subida, um pouco antes, que tem uma descida e uma subida bem um pouco antes da granja. Eu falei, mãe, você tá vendo aquela luz ali? Na hora que eu falei isso, a luz se aproximou, bem acima do carro. Eu estava dirigindo, não consegui ver tanto, mas a minha mãe, ela subiu assim, meio que coisa, olhou para cima e ela descreve. Eu vi também mais ou menos, mas eu vou falar a descrição dela. Que era uma estrutura grande, que tinha luzes e como se houvesse um buraco no centro. E muito grande. Eu vi mais ou menos isso também, mas eu não consegui ver com detalhes. Aí vocês vão falar, mas por que não filmou? Blá, blá, blá. Gente, foi coisa de segundos, tá? Ninguém esperava por isso. Tá, Lara, mas aí, o que o Exu realmente de fato falou que foi loucura? Nessa época eu estava começando a consagrar ayahuasca e frequentar terreiros. Foi quando eu fui num terreiro em Silvânia, que é um pessoal, assim, relativamente, até então, que eu saiba, não tem contato com esses temas de multidimensionais. Fui passar normalmente por uma consulta de Exu, por conta de macho, né? Porque nessa época eu era dessas. Na hora que eu cheguei perto, eu já estranhei, que ele deu um tremelique diferente. Agora eu sei, sim, que foi outra consciência ali que se acoplou naquele campo, mas na época eu não sabia, não tinha tanto conhecimento. Aí a conversa vai, conversa vem, aquele papo bem clichê, da trouxa sofrendo por conta de macho. Aí ele vira pra mim e fala assim: e aquilo que você e seu sangue viram no céu? E eu, como você sabe? Não contamos pra ninguém. Aí eu, né, toda metida, né, me sentindo a escolhida do cosmo. E ele pegou e falou assim: pois é, esses seres são negativos. Ele tá querendo levar você, o seu sangue menor e seu sangue, que era minha mãe no caso. E mais, eles estão se passando pelos seus guias. Nessa época, eu ainda estava, né, começando minha jornada espiritual, tinha várias experiências extrafísicas, e depois eu fui perceber de fato, e eles colocaram tipo um dispositivo, que todas as vezes que eles tentavam se passar pelos meus guias, eu levava tipo um choquinho, e aparecia na minha tela mental como se fosse piratinhas, sabe? Aquelas coisa de imagem mesmo, tipo assim, atenção, bandeira pirata, coisa assim do gênero, como se fosse um hacker. Então, não, para mim o mais absurdo não foi ver a nave, o mais absurdo foi um médium, que eu nem sei quem é até hoje, eu não sei quem que é o médium, era um homem, um senhor, e uma entidade, que eu não, da gente não tinha contato para ninguém saber e comentar disso. Ou seja, a chance da gente ter sido abduzida foi enorme. Provavelmente outra dimensão também tinha lá os nossos guias, né, as outras naves, provavelmente até a nave Rubi, que eu acesso atualmente, ali nos resguardando. Aliás, para você que está precisando de uma limpeza espiritual e um alinhamento com a sua espiritualidade, irei disponibilizar dia 24 de abril uma apometria coletiva por valor social. Entre em contato na bio para reservar ali a sua vaga, lembrando que as vagas são limitadas.